Olá, comunidade Manancial. Sejam todos bem-vindos. Já chegamos com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. E hoje o nosso tema é imunidade. Nós hoje vamos falar de saúde. É isso mesmo. Imunidade propriamente. E ele está baseado no livro de 3 de João, capítulo 1, versículo 2, que nós vamos ler rapidamente. Não saia daí, por favor. E diz assim então a palavra do Senhor. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois é, o Senhor, o nosso Deus, importa-se com a nossa saúde também. Então, é necessário nós cuidarmos da nossa saúde para ver então o equilíbrio em tudo que nós fazemos. No nosso trabalho, na nossa escola, nós precisamos ter o nosso corpo bem, em bom estado. Então, não saia daí. Nós já voltamos já. Dizer então que para tal, eu hoje tenho aqui 2 convidados. São jovens, eles são naturopatas, são formados, em medicina natural. Eles formaram-se no Brasil, no Instituto Médico Níger, em Capitolo, em Minas Gerais. Eles estão aqui hoje, então, para nos ajudar a entendermos o que é isso, imunidade, para nos ajudar a debruçar este tema. Então, eu vou conversar com o Manuel Nabote, seja bem-vindo, e o Domingos Kisanga. Sejam todos bem-vindos. O prazer é todo nosso, nós agradecemos. Igualmente. É com muito gosto que nós vos recebemos aqui, nesta manhã. Sejam bem-vindos e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Nos sentimos também honrados. Tá. Prontos, então vou começar contigo, Manuel Nabote. Imunidade, o que é isto? Ajuda-nos a entender, por favor. Ajude alguém lá em casa. Ok. Imunidade é a capacidade de defesa que todo ser vivo tem. Especialmente vamos falar de imunidade humana. Então, todo ser humano ao nascer nasce com células treinadas para nos defender. E elas dividem-se em 2 partes. A imunidade inata, que nascemos com ele, e a imunidade adquirida. E com séries de funções específicas para defender-nos de qualquer antígeno. Ou seja, um antígeno pode ser o vírus, uma bactéria ou um fungo. Então, em poucas palavras, isso aqui é imunidade. Uau, ok. Então, Domingos Kisanga, pode acrescentar alguma coisa aí no que é a imunidade? Bom, imunidade também é o sistema de defesa que sustenta todo o organismo do ser. Como nesse caso estamos a falar do corpo humano, o ser humano, dentro da sua fisiologia, possui o sistema de defesa, que é a imunidade. E a expressão imunidade quer dizer defesa, defender-se. Isso, eu acho que tem a ver com o sistema imunológico. Imunológico, e podemos aprender, por exemplo, usando uma comparação. Dentro da nossa realidade social, o nosso país, por exemplo, agrega um sistema militar que é composto, por exemplo, pelas forças armadas militares e a polícia e as polícias da fronteira. E pronto,
todo o corpo militar que compõe a defesa do país, que é regido pelo ministro da Defesa. Então, dentro do nosso corpo tem a mesma realidade e tudo quanto vai se relacionar com cada órgão fisiológico do nosso corpo a nível do sistema e que faz uma afronta para qualquer invasor que tenta se invadir o nosso organismo, isso é que se chama imunidade, em termos naturais. Ok. Sim. Ok. E ainda para acrescentar, dentro do exemplo apresentado, o sistema imunológico é um sistema inteligente. Inteligente que tem capacidade de nos defender de uma forma maravilhosa. E usam estratégias e técnicas para a nossa defesa. E geralmente usa-se 3: a fagocitose, a degranulação e, por fim, a estratégia de NETS. A fagocitose é o processo no qual o nosso sistema de defesa nos defende, mastigando o vírus. E vai usando enzimas. Já a degranulação, quando o nosso sistema de defesa, ao realizar a tática de fagocitose, falha, então vem a degranulação, vem de grânulos, a própria célula em si abre e dentro dela saem braços que seguram o agente e ela vai tirar dentro de si grãos celulares que vão eliminar o agente, nesse caso o causador da enfermidade. Mas se falhar, dentro desse processo usa-se a estratégia de NETS, que é uma sigla em inglês que significa estratégia de rede celular. Ou seja, o nosso corpo, ao nos defender, nessa técnica, ela forma redes como teias de aranha, no qual ele prende o causador da enfermidade e assim nós ficamos defendidos. Ok. Estavam aqui a falar de... Ele é um sistema de defesa, né? Nós estamos, por exemplo, neste momento, temos aqui o problema que está a nos assolar para além da Covid, temos agora a malária que está ali, né? Então, como é que nós podemos evitar, ou seja, melhorar a nossa imunidade para não sermos vítimas, por exemplo, dessa bactéria que está a assolar o país? Nós estamos sujeitos, né, a qualquer momento. Então, como é que um indivíduo melhora a sua capacidade? Primeiro, para já, acho que é preciso saber, né, como é que ela sabe que a sua imunidade está baixa ou está alta, para então lutar de formas a melhorá-la. Primeiro, é preciso que nós conheçamos o que é a imunidade e como ela trabalha. Por exemplo, nosso sistema de defesa é composto por duas partes, ou formado por duas partes, que é a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é a primeira linha de defesa que começa a se mover logo depois que entra um invasor no corpo ou algum organismo vivo, bactéria, fungos no caso. Então, logo que o nosso corpo contrai a invasão de uma bactéria, a imunidade inata se levanta para fazer frente. Depois dela fazer o seu trabalho, a imunidade adquirida entra em ação. A imunidade adquirida ela é composta de linfócito B e linfócito T, mas cada uma tem a sua função. A função da imunidade inata é estudar a forma de ataque do inimigo dentro do corpo, como se manifesta, e depois pega essa informação, dá na imunidade adquirida. Então, quando essa informação é bem recebida pelo corpo, ela armazena para que na próxima luta
ela saiba já como se defender assim que a pessoa está imunizada. Ou seja, eu estava aqui explicando que o nosso corpo tem a capacidade de fazer uma imunização natural. Natural, mas agora, eu, indivíduo, como é que eu consigo dar conta? Quais são os indicadores, quais são os sinais que vão me mostrar a mim, né, que a minha imunidade está baixa? Existem? Existem sim, porque o nosso corpo, quando sai para nos defender, ele usa duas técnicas. Tem a técnica silenciosa e tem a técnica sonora. Ou seja, tal como quando um crime nacional não é necessário que espante toda a população e a ordem pública resolve, se o crime for de nível nacional, então é necessário que se use alarmes, né? Temos a televisão e a própria polícia perseguiu o marginal, usa a sirene, por aí fora. O nosso corpo também usa isso. E o período silencioso chama-se o período de incubação. Sempre que entra um vírus, é um período de incubação e depois o corpo começa a emitir sinais quando na primeira estratégia não deu certo. E ali os mais comuns são febre, dores de cabeça, sonolência, bocejo. Essas poderão ser evidência de que algo no nosso corpo não está bom. Isso não é doença. São mecanismos que o sistema ativou o alarme da casa. E nós, em vez de eliminarmos o alarme, nós temos que eliminar o vírus. Nesse caso, temos que tratar a causa, não os sintomas. Então, como médico, nós não podemos combater a dor de cabeça, a febre, a constipação e outros, porque nesse ato o próprio corpo está a nos defender. O mecanismo de defesa é para nos alertar que ele precisa da tua ajuda. E tem a questão da sonolência também. Eu agora falou de um indicador que por acaso já ouvi e eu já experimentei, já fiz já fiz esse tipo de teste e deu certo. Por acaso falava-se muitas das vezes quando alguém está com dor de cabeça, né, nós às vezes tínhamos tendência em negligenciar, mas a dor de cabeça muitas das vezes é um indicador de que alguma coisa não está bem no corpo. Sim, e eu já tive por acaso esses testes, estava com muita dor de cabeça, fui para o hospital e afinal não era propriamente a cabeça, era uma outra situação dentro do corpo que não estava a funcionar bem e aí começou-se a combater. Então um dos indicadores é a dor de cabeça. A sonolência também, dessa da sonolência não, por acaso não sabia. A outra que falou, qual é? É a febre. A febre também, se fizer uma febre. Cansaço, constantes cansaço, dores, ostros, musculares. Então são indicativos de que algo não está bem. O que é que nós temos que fazer? Por que é que vem a sonolência? Porque o sistema de defesa, ele trabalha melhor quando estamos descansando. Porque nós não gastamos energia. Então ele vai usar a energia que teríamos gastado nas atividades para combate das bactérias, vírus e fungos. Então, às vezes nós não ouvimos. Ele força o desligamento, tem desligamento forçado, que às vezes nós não programamos o sono e assustamos que dormimos. Adormecemos, ok. E talvez esteja me avançando, mas é importante partirmos para a premissa do descanso e também do jejum. Por quê? Porque uma das armas que o nosso corpo utiliza para combater a doença, porque temos muitas, a primeira é a enzima, na fagocitose. E as enzimas, fagocitose é o processo que já explicamos. Ela usa a enzima. Então, ao comermos, para que haja digestão, precisamos da enzima. Mas se nós jejuarmos, o corpo não terá que repartir a pequena quantidade de enzima que tem para digerir e para nos defender. Por isso que tem se provado
que o jejum é um dos medicamentos mais eficazes para o combate de qualquer doença, especialmente aquelas que vêm acompanhadas com febre. Agora, as febres às vezes podem ser doença. Por quê? Porque as enzimas vivem numa temperatura certa. Quanto mais o corpo aquecer, se passar a temperatura da vida das enzimas, então essa temperatura do corpo mata as enzimas. E ao matar as enzimas, ficamos desprovidos de mais uma arma. Ok. Então, podemos... não, acho que vocês não se responderam, então não prestei atenção. Mas como é que conseguimos melhorar? Já falamos dos indicadores, mas agora como é que eu melhoro minha imunidade? A melhor forma que existe para melhorarmos a nossa imunidade é atendermos o plano bíblico de Gênesis 1:29 sobre os princípios de estilo de vida oferecido pelo Criador desde o início. E ela é formada por um sistema conhecido como os 8 remédios naturais. E esses 8 remédios naturais, estamos a falar da alimentação saudável, estamos a falar da temperança, estamos a falar do uso correto de água, descanso, estamos a falar do exercício físico, estamos a falar do uso apropriado do sol, banho solar. Então, a tal vitamina D, né? Sim, ar puro. Então, são 8 medicamentos naturais que, se forem bem geridos, bem aproveitados pelo homem, estaremos isentos dessas calamidades epidêmicas que têm surgido. Então, não basta só nós adotarmos uma alimentação saudável, mas dispensando assim os outros elementos como descanso e exercício físico. Tocando na questão da alimentação é preponderante, porque todas as doenças começam com aquilo que entra pela boca. Então, nós precisamos ter um cérebro forte, porque ele é o comando do corpo. Mas para termos um cérebro forte, precisamos ter um estômago saudável. E para termos um estômago saudável, precisamos ter sangue puro. Para termos sangue puro, precisamos ter alimentação saudável. Então, nesse caso, precisamos pensar em dispensar todos os alimentos que são prejudiciais à saúde humana, como no caso dos alimentos de origem animal, carnes e seus derivados, leite de vaca, principalmente, e o açúcar branco. Ou seja, os refinados. Os refinados. Toca-se muito nessa matéria, porque são os elementos que mais têm destruído a imunidade. Só assim para falar bem rápido. São as que mais gostamos e são as que mais destroem. Sabor. Dentro dos 8 a qual referi, tocando só na alimentação, o uso constante do açúcar branco baixa a imunidade e destrói ela. É um inimigo que entra na base militar e acaba dispersando todo. Sim, isso depois poderá ser explicado com precisão no decorrer do tempo, se for necessário. No caso, por exemplo, também dos alimentos de origem carne, qualquer carne branca, não sei o que, aquelas vermelhas. São os principais indutores de carne. Por exemplo, hoje em dia está a ser familiar as pessoas contraírem doenças cancerígenas com facilidade. Vamos ver, por exemplo, assim, só no gênero feminino. Então, há doenças como, por exemplo, mioma, miasma, quistos no ovário. São doenças, doenças crônicas cancerígenas, cuja sua base é o consumo exagerado do alimento carne.
Tocando no leite de vaca, o leite de vaca, que nunca devia ser consumido por nós, é o principal causador de todas as doenças respiratórias. Só para acrescentar nesse ponto, se é possível. Primeiro deveríamos saber por que temos um sistema imunológico quando ele surge. Bom, nós somos cristãos. Nós cremos que o próprio Deus fez providência, através da sua onisciência, de várias enfermidades que temos e que virão. Então, como prova de seu amor e aquele cuidado paterno, ele trabalhou nas nossas células a fim de que houvesse essas células. Isso está lá, aconteceu em Gênesis 3, naquela proclamação. E devemos saber por que existem doenças crônicas. Doenças crônicas existem porque uma resposta inflamatória imunológica prolongada. Ou seja, sempre que entra um agente em nosso corpo, a arma é inflamação. E aquelas que falamos são estratégia. A inflamação pode ser ruim quando ela é prolongada, porque as doenças crônicas na medicina nutricional, ela chama-se doença autoimune. A autoimune significa que o nosso próprio corpo nos atacou. O nosso próprio sistema de defesa nos combate. É que nem uma guerra civil lá dentro. E é muito mais difícil lidar com essa situação porque o inimigo é interno. Como o inimigo é interno, por que é importante tocarmos no trato digestivo? As enzimas fazem parte do trato digestivo, mas no nosso corpo temos dois ambientes, o ácido e o alcalino. As armas que vai ser utilizado pelo sistema imunológico vêm do resultado da digestão, se ela for boa. Ela vai usar antioxidantes, fitoquímicos, vitaminas, minerais, enzima, proteína, para nos defender. Agora, de onde é que vem tudo isso? Vem da alimentação. Mas que alimentação? De Gênesis 1, 29 e Gênesis 3, 18. Então, se essa é a condição, precisamos ter o trato digestivo em bom funcionamento. E o que é que destrói o trato digestivo? São os maus hábitos no comer e no beber. Por exemplo, por que hoje estamos assim com tanta enfermidade? O nosso sistema imunológico, na estratégia de rede celular, de armadilha celular, ela usa uma proteína, usa a proteína em todo o sítio para formar anticorpos, mas tem uma proteína chamada catelecidina. Esse hormônio, essa proteína, se tiver no nosso corpo, não tem necessidade de nós nos medicarmos, porque ela atua com a vitamina D e como uma medida preventiva da pandemia, tivemos que ficar durante muito tempo dentro de casa e não pegamos a luz solar, e ele depende do hormônio calciferol, que é convertido em vitamina D. Então, praticamente, nós podemos estar em falta com a vitamina D e ela regula 10% da nossa genética. Okay. E ao regular 10% da nossa genética, se nos falta essa proteína, então estamos praticamente vulneráveis. Mas se o sistema imunológico estiver bom, não tem necessidade de beber droga, nem ficar alarmado com qualquer vírus e bactéria, porque nós convivemos com vírus e bactéria no ambiente, na alimentação. Mas por que não estamos incomodados? Por causa do trato digestivo que está em boas condições. O ácido clorídrico produzido no estômago e a amilase produzida na boca, elas têm a capacidade de destruir a bactéria e o vírus no trato digestivo. Mas se eles perderem a potencialidade, então eles vão entrar, porque o caminho para o corpo só temos dois vírus entrando para o nosso corpo: a pele e a boca e vias aéreas. Na pele é impossível. A única forma que eles têm de entrar é pela boca. E a única forma que eles têm de entrar pela boca é pela alimentação, da alimentação cárnea. E essas doenças chamam-se zoonose, né?
doenças criadas por causa da alimentação, porque o animal, quando morre, está em decomposição. E em decomposição vai produzir bactérias e vírus. Essas bactérias e vírus morrem no cozimento, mas elas vão urinar e defecar. Essas bactérias e vírus resultantes da defecação não morrem em nenhuma temperatura e nós ingerimos ela na alimentação. Outro fator preponderante na defesa é a fé. A fé? Sim. Porque a fé trabalha com a nossa consciência. Provérbios 17:22 diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Por que Salomão fala dos ossos? Porque as células de defesa são produzidas no osso, para depois serem lançadas na corrente sanguínea. Mas nossos ossos dependem muito do que pensamos. Os maiores causadores da doença são a ansiedade, inveja, preocupação, medo. Mas quem confia, tem alguém superior para confiar, isso fortalece a imunidade, porque isso traz alegria, dispensa toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação. O sangue vai estar no período normal. Ao irmos para comer, as enzimas não vão faltar, porque tu a comer sem preocupação, sem nenhuma ansiedade. Então, acho que os fatores preponderantes, além do que já se citou, para que tenhamos boa imunidade, é cuidar do nosso trato digestivo e termos uma fé em um Criador. Por exemplo, se nós confiarmos no nosso executivo e no chefe do executivo, nesse caso o presidente, ainda que soarem alarmes de que no país está mal, a guerra, se nós sabemos que Angola tem um sistema militar bem treinado, nós não vamos temer. Então, quem dirige o trato do sistema imunológico é o nosso Deus, porque a saúde está baseada em dois fundamentos, a evolução e a criação. Mas eu creio que aqueles que creem num Criador têm menos chance de adoecer, porque é alguém que cuida de nós. Então, por mais que eu tenha o vírus dentro de mim, sei que onde as minhas capacidades imunológicas inato adquiridas falharem, tenho a imunidade onipotente, além da potente, que é a imunidade do nosso Criador, que nos defende e cuida de nós. Ok, uau. Então, ficaram aqui dicas de como, o que é a imunidade, como melhorar a nossa imunidade, e acho que ali também já entrou como imunizar-se, né? Já está tudo aí dentro. E agora eu gostava que vocês nos trouxessem assim, prontos, alguns benefícios. Acredito que já citaram alguns também, como por exemplo a confiança em Deus, né? A fé que, tipo, apesar de nós cuidarmos, procurarmos melhorar a nossa... De forma natural, tem a forma sobrenatural pela fé. Forma sobrenatural, que é confiar em Deus, crer que o Criador dos céus e da terra, no final de tudo, vai nos ajudar a não adquirirmos nenhuma doença. Dentro das medidas, se for, por exemplo, um tambor, vai colocando 10 colheres de carvão ativado ou de argila, se tiver. Se não tiver, então tenha limão e coloque, por exemplo, naqueles bidões de 20 litros, uns 3 limões é suficiente. Por quê? O limão na água, ela equilibra o pH da água potável da EPAL, e quando bebemos a água com limão, alcaliniza o nosso corpo, que é o melhor ambiente. Não existe possibilidade da vivência das bactérias no nosso corpo com pH alcalino dentro do nosso corpo. Então, o limão ajuda a alcalinizar o nosso corpo. Ok, mas o limão o quê? O suco, o sumo sumo de limão, tem que espremer mesmo? Se for um copo de água, uma metade de limão espreme lá e beba. E até uma dica, cultive o hábito
de beber água morna com limão todas as manhãs assim que acordar. Isso estimula o metabolismo e ajuda o sistema de defesa a estar ativo. Durante o dia, na correria dos trabalhos, se estavas sujeito a percorrer alguma dor de cabeça por cansaço, então aquilo já vai evitar que você passe por isso. Então, a questão da água é super e muito importante, porque a água maltratada está ligada também com várias as doenças. Aliás, todo o nosso metabolismo do corpo e a eletricidade que ela produz precisa de água, e para cada órgão do nosso corpo requer sua porção de água para o metabolismo. A outra também é na cozinha, como já havíamos referido. A questão não está só em comer a comida que está no prato, mas a questão está em preparar a comida. Sim. E na questão de preparar a comida é que se deve dar a máxima de atenção. Dependendo de qual tipo de comida que estiver a preparar, o segredo deve ser a higiene preponderante. Sim. Exemplo básico. Se tiver a cozinhar as folhas e verdura, deva primeiro lavá-los bem antes de cozer. Mas ao lavar não pode ser, colocou, por exemplo, numa bacia, água, lavando, não, tem que ser com água corrente. Meu Deus, e para nós que não temos água corrente, nossa realidade, nem todo mundo tem água corrente. Ainda assim dá, pega uma jarra com água e vai fazendo improviso, despejando nas folhas, sim, fregando elas bem, sim, para que ela esteja limpa, assim as bactérias vão todas passar. E na hora do cozimento, há folhas que não devem ser assim totalmente cozidas, porque perdem toda a sua composição nutricional. E há folhas que também não necessariamente devem assim ser cozidas tapando a panela, como no caso do repolho. Se eu tiver a cozinhar o repolho e tapar a panela, então ela cria gases. E esses gases trazem empachamento no estômago. Sim. Então vamos agora tocar de forma... Mas é só o repolho que não se coze com a tampa com a panela fechada, né? É só. Não tem só mais... Um exemplo só, o repolho. Vamos tocar agora... Deviam dar mais um. Vamos chegar aí depois quando continuamos a falar do assunto. Ok, sim. Tocando bem rápido. Seria bom se evitássemos o consumo exagerado do açúcar branco ou rejeitamos-las totalmente. Porque o açúcar branco, ela tecnicamente é considerado como uma droga dentro da nutrição, porque droga, definição de droga, são todos os alimentos que carecem dos elementos que o acompanham. Ou seja, eu tenho um alimento, mas esse alimento já não tem toda a química natural que ela vem assim da própria árvore ou da natureza. Então ela foi extraída toda a sua química e ela está ali refinada, já é uma droga. E ela, quando eu tomar essa droga, vicia. Então o açúcar branco ela só é cristal fora. Quando nós comemos, dentro já não é açúcar, é álcool. Ela se transforma num pH alcoólico, e quando esse álcool entra dentro das nossas células, na medida do tempo ela vai criando instalações para se criar doenças cancerógenas. É interessante que esse álcool chega até a penetrar nossa própria genética e altera a nossa genética. E isso traz problemas no futuro, quando, por exemplo, uma mãe que vai gerando seu filho, mas ela está bem constituída fisicamente, mas nasceu filho com algum problema, ou com síndrome de Down, ou com algum outro problema emocional, mas não há um registro na família que tenha passado por isso a nível da árvore genealógica. Então, é por conta da má alimentação que foi comprometendo
assim as próprias células. Aconselharia também a reduzirmos, se não rejeitarmos, o leite de vaca, porque nós nunca... Mas a todos os níveis, por exemplo, as crianças, a quem... Vamos chegar ali. O leite de vaca foi feito para a vaca. O nosso leite é das nossas mães. Temos não esqueça só que vai falar. Sim. Em nutrição tem uma piada que diz que o homem é o único mamífero adulto. Ok. Porque o vitelo não mama para sempre. Não mama até 13 anos, mas... Então, o homem é o único mamífero adulto. Em vez dele mamar só na mãe para sempre, vai na mamãe vaca. É isso aí. Então, no nosso intestino, nós temos um hormônio chamado lactase. Lactase é o hormônio que digere a lactose. Então, essa lactose, que é digerida pela lactase, a lactase só permanece no período de 2 anos no nosso corpo. Por isso é que é recomendado pela nutrição e pela medicina que um bebê deva ser amamentado durante o período de 2 anos, porque o segredo da boa imunidade está na amamentação da criança nos primeiros anos de vida, dos 0 até aos 2 anos. Toda mãe que amamentar a criança durante 2 anos não vai ser uma mãe que vai estar toda sujeita a correr com a criança no hospital porque deu bronquite ou alguma coisa. As pessoas que são mais bem saudáveis na nossa sociedade, que podem até contrair um paludismo e o corpo consegue lutar com isso, porque o nosso corpo consegue se curar sozinho. Então, essas são as pessoas que receberam um bom trato quando criança. Agora, amamentar só durante 6 meses e parar com a criança, então essa criança vai ser muito vulnerável. Muito frágil. A lactase desaparece depois dos 2 anos, e aí já não tem como consumir leite. Mesmo da mãe já não consome, se não consome da mãe não pode ser também o de vaca. Porque o leite de vaca, ela como indutor de vários problemas respiratórios, ela transporta dentro de si 59 hormônios de vaca. E aí o assunto entra mais sério porque hormônios são reguladores do nosso comportamento. Para cada comportamento ou emoção manifestada, há um tipo de hormônio a ser produzido no nosso corpo. Dentro, esses são os hormônios de comportamento, porque existem também os hormônios de crescimento. Se eu estou calmo, estou agitado, extrovertido, alegre, há um hormônio a ser produzido. Quer dizer que o nosso comportamento é estimulado pelos hormônios produzidos no sistema endócrino. Quando eu sou muito dado ao uso do leite de vaca, o meu comportamento já não vai ser regido pelos hormônios naturais produzidos no meu cérebro, no sistema endócrino, como também vai sofrer, vai ser afetado com os hormônios que o leite de vaca tem introduzido no meu corpo. Então eu vou ter um comportamento assim, humano-animal. Essa é a razão por que nós vemos em nossa sociedade comportamentos que não são para uma pessoa, são desumanos mesmo. Quando, por exemplo, eu vejo o meu semelhante e agrido ele fisicamente, e pessoas que nós vemos que a nível assim, de comportamento apresentam assim, uma imoralidade. Isso por quê? Por causa da alimentação. Aquilo que eu como tem influência sobre o meu comportamento. Hipócrates dizia, você é aquilo que come. Sim. Então, esse lado aqui precisamos ponderar rapidamente para terminar agora. Vamos só já tocar na carne. Carnes de animais e seus derivados, como Quer dizer, salsicha. é preciso mesmo evitar. Amei quando a OMS, penso que em 2019 ou 2017, lançou uma matéria, passou para o telejornal. A OMS publicou que a carne, bacon e os derivados da própria carne são indutores de câncer. E isso foi uma matéria que bombou principalmente para o mundo médico como para o mundo industrial também. Então, a carne ela possui um aminoácido essencial do animal, não nosso, que é a metionina. Esse aminoácido é essencial para o animal.
mas quando comemos a carne, essa metionina no estômago, ela se transforma em cisteína, uma substância. Depois que vai para o sangue a cisteína, ela se transforma em homocisteína. Homocisteína é uma substância cancerígena. Então, quando comemos carne, estamos a instalar uma cinza que é um bloco para câncer. Imagina se você tiver a vedar o teu terreno para construir uma casa, sai começar com bloco até construir a parede. Então, quando estamos a nos alimentar de alimentos, carne e os seus derivados, estamos a colocar um bloco, para depois, mais tarde, vermos o resultado, porque o caminho é preparado, a doença é convidada e depois, mais tarde, o resultado aparece, não já. E o nosso sistema de defesa, Deus é tão maravilhoso que ao fazer-nos, nos dotou de um sistema de defesa com infinitos números de anticorpos, que durante a nossa nascença, esses anticorpos no sistema de defesa que nós possuímos vão suportando as nossas loucuras alimentares. Aí eu posso comer o fast food da KFC, do McDonald's, e eu vejo que não estou cá e estou bem. É porque o nosso sistema de defesa ainda tem os anticorpos que estão a suportar essas loucuras alimentares. Só que ele está escasseando, está acabando. Chega na fase dos 30 anos para os 40, agora já temos um número reduzido de anticorpos. De lá para cá, qualquer febre ou doença que nós apanharmos já vai se traduzir agora em doenças crônicas. É a razão porque as nossas mamães carregam hoje em dia, num corpo só carregam sem doença. E convivem com isso. Ou seja, o importante é que os filhos estejam bem, mas as doenças estão lá. Então, se vir paludismo, vai ser paludismo crônico. Se for febre tifoide, vai ser febre tifoide crônica. As mamães aí dos 50 para cima? As nossas mamães, dos 30 aos 40 é que começa isso. É interessante que até a própria carne é a causadora do diabetes. Não é o açúcar que... Mas falando de carne, será que não é para estancar, para extrair completamente? Não existe tipo uma quantidade, porque não precisa mesmo de equilíbrio nem nada. Porque há doutores, eu estou a dizer isso porque há doutores que também às vezes recomendam, você está a precisar também de carne, o teu corpo não tem carne, então eu já estou assim. Vou dar uma explicação para isso, depois passo aqui ao meu irmão e colega. Não tem que haver um certo equilíbrio mesmo para tirar completamente. Hoje em dia, já não podemos dizer com segurança que existe saúde no alimento carne de origem animal, porque hoje todos os animais estão doentes. Sim, aquela hora a explicação do Bernardo foi muito bem feita quando ele tocou na questão da zoonótica, isso dentro da zoologia. Ela ensina a zoonótica que quando um ser vivo morre, aliás, logo que começa a sua morte também começa a decomposição do próprio ser vivo. E essa decomposição é putrefação, apodrecimento, que começa da escala número 1 para a última escala. E em cada fase do apodrecimento são bactérias que vêm se apropriar, porque a bactéria não consegue me vencer quando eu estou vivo, mas quando estou morto ela já tem lá a residência dela. Então essa carne, ainda que eu empacotar, esterilizar e colocar na prateleira do supermercado, ao comer já é prejudicial, porque não tem enzima, já não tem proteína de primeira mão e não tem mais carboidratos que vão me sustentar. Nada do que está lá é natural. Então, ao comer, ou ela vai me beneficiar ou vai me prejudicar. Para terminar, por que... Por favor, o nosso tempo... Sim, para terminar, por que alguns médicos sugerem que as pessoas que têm que comer carne? Porque, segundo penso assim, essas pessoas,
avaliam no corpo do próprio doente certos elementos nutricionais que ele esteja a precisar. E a única fonte que eles conseguem encontrar é na carne. Mas só que não é aí. Precisamos ainda estudar e conhecer de onde vem a fonte dos principais nutrientes que o nosso corpo precisa. Está bem aí na quitanda. Então, nessa primícia, nós devemos saber, para a vaca ter leite, se ela bebe leite, de onde é que a vaca tira o seu cálcio, Sim. de onde a galinha tira a sua proteína. Porque a medicina, penso eu, que precisa ser mais racional. Racional significa que eu tenho que comer de forma inteligente. Sim. Era natural que, se a carne fosse a fonte desses nutrientes, os animais comessem carne para ter. Sim. Mas se eles comem a erva do campo para ter, então temos que ir para a fonte primária. Aí nós entraríamos em vários campos que não temos tempo para provar, porque que não é via mais racional recomendar carne. Porque isso pode talvez significar um limitado conhecimento referente às propriedades nutricionais. E cada nutriente tem sua área de ação e atuação em cada tipo de ser vivo. Por exemplo, o cálcio, ele que está presente na terra, na agricultura, a planta não vai aproveitar o cálcio como aproveita o homem. Então, no processo da fotossíntese, a planta vai transformar aquele mineral inorgânico em orgânico para o homem, para o animal. Mas já no animal não acontece fotossíntese. Em outras palavras, o animal vai tirar para ele. Então, ao pegarmos o alimento do animal para nós, tem várias implicações, como enzima, a própria estrutura dentária. Nós não temos dente para rasgar, triturar e tornar a carne um purê. Porque assim que o alimento deve ir até o estômago. Nós não temos enzimas para digerir carne, porque se partirmos para a primícia da criação, se partirmos para a criação, nós fomos criados para nos alimentar de vegetais, nesse caso, verduras, cereais, sementes e fruta. Então, quando a carne chega no nosso corpo, empresta enzima. E ao emprestar enzima, o sistema de defesa vem para atacar o corpo estranho, porque não lhe reconhece, não está na genética do homem. E quanto mais isso vai acontecendo, o próprio corpo a nos defender, ele vai ferir. Os genes estão distribuídos em forma de pares. O primeiro par de genes não é problema, o segundo não é. Mas o terceiro chama-se câncer. E o terceiro que chama-se câncer, não poderíamos entrar na questão da diabetes e a carne, porque a carne é ácida. O estômago, a boca são ácidos, mas o intestino é 100% alcalino, é 8,2. 8,2 exige do pâncreas a produção de mais insulina e mais suco gástrico para tornar a carne em um alimento alcalino. Para tornar um alimento alcalino, vai exigir tanta insulina que o pâncreas vai perdendo a habilidade. E aí começa o diabetes pré-clínico, a síndrome X, que é um tipo de diabetes causada não pelo açúcar, mas pelo consumo da carne. E ali vamos assim falar dos benefícios da imunização. Que é para finalizar. Qual é o benefício de termos um bom sistema imune? É que nós podemos passar para qualquer enfermidade. Não é problema se o nosso sistema imunológico está bem, porque o problema não está na doença, está na imunidade. Por exemplo, todos nós testificamos as informações dadas referente ao Covid-19 e percebemos nós que muita gente tinha Covid. Quando não sabia, recuperaram. E nas informações de recuperado, alguns nem sabiam e nem tomaram nada. Por quê? Por causa da imunidade e da confiança. Eles, como não se alarmaram, continuam a boa produção das células de defesa no osso.
Mas quando começamos a nos alarmar, então começou a acidificar o sangue. Quando o ácido está acidificado, usamos também essa técnica em agricultura, nós precisamos de mais cálcio para alcalinizar. E onde é que o cérebro ordena e tira, demanda cálcio? Dos ossos, dos dentes. Então quer dizer que quanto mais ácido é o nosso sangue, mais cálcio perdemos, porque é um mecanismo de defesa para alcalinizar o sangue. Por isso que a carne, açúcar e todos esses alimentos refinados causam osteoporose também. Então, nós precisamos saber, não é aconselhável, que se tratarmos bem a nossa imunidade, não precisamos temer nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de bactéria, porque ele está em plenas condições e tem todo tipo de arma porque ele estuda. E ali, por exemplo, talvez seja necessário citarmos o hormônio P53. Quando estamos com câncer, esse hormônio, ele vem para reparar esses genes danificados. Porque câncer não é doença, mas é uma célula danificada, é parte de nós. Ela não precisa de destruição, precisa de recuperação. E dentro do nosso corpo tem um hospital com triagem, com laboratórios. Tem a equipa da Cruz Vermelha que saem para ir buscar os soldados feridos na guerra contra os vírus. Então, se nós formos inteligentes, mais vale deixar que eles nos defendam, porque a melhor forma de trabalharmos é nós nos colocarmos na condição em que o nosso sistema trabalhe bem, não vai haver necessidade de medicar-se, porque quando nós estamos a beber medicamento não é prevenção, chama-se medicação. Prevenção é pelo estilo de vida. E o hormônio P53, quando vê que não tem como recuperar essa célula, então ele aplica o princípio de João 11:51, que é melhor que um morra do que a nação toda. Então ela vem, corta as fontes de abastecimento dessa célula e morre de forma natural, por isso que não cria dano. Morre de forma programada pelo próprio sistema de defesa. Concluindo, se nós tivermos uma boa imunidade, podemos passar até a próxima pandemia que houver. Não vamos ter nenhum dano. Vamos passar e não só. Porque que é importante que a confiança ou a fé seja incluída? Porque como cristão nós sabemos que vai haver as 7 últimas pragas. Então, por mais que eu tenha um estilo saudável bem recomendado, há necessidade de um Deus que me defenda. Porque com o passar do tempo a nossa imunidade perde a capacidade de nos defender. Mas se tivermos um Deus superprotetor para nos defender, isso nos transmitir segurança, nós vamos estar recuperados. E é importante notar que a doença leva tempo para se instalar. Como a doença leva tempo para se instalar, método racional, não devemos esperar que a doença passe de um dia para outro. Porque foi processo, a instalação deve ser processo a erradicação. Então, fé, tendo uma boa imunidade, não precisamos temer nem com as informações, nem com qualquer tipo de problema. Esse é o maior benefício, porque se eles estão bem, estão capacitados para enfrentar qualquer tipo de vírus, de fungos e de bactéria. Não importa se ele é de forma natural, se é laboratorial, se houve um descuido no laboratório e ele vazou, não importa. Desde que estejamos bem, de forma imunitária e com Deus também é importante. Uau! Bom, tá bem para terminar. Eu acho que já está bem. Uma última palavra, porque estamos mesmo em cima. Sim. O nosso tempo já acabou. Bem rápido. Falamos muito do sistema de defesa. O nosso corpo, ele não tem só sistema de defesa, tem também sistema de ataque. Não, mas assim, para concluir mesmo, uma palavra de fim, assim, para quem está lá em casa. Então vamos direto no assunto. Benefícios da imunização, bem rápido. Bom, a importância de estarmos imunizados é que se nós tivermos um sistema de defesa bom,
não vamos ficar dependentes dos medicamentos e também vamos viver mais anos de vida, porque cada doença que vem em nosso corpo rouba a enzima e as enzimas é que ajudam o prolongamento da nossa vida. A outra, seria bom também evitarmos o comer demasiado. Sim, não devemos comer muito, mas devemos comer o suficiente. Não com ansiedade, mas com calma, porque a hora da comida é uma hora sagrada. A saciedade ela não se dá tanto quanto pela quantidade de comida que comemos, mas a saciedade ela dá-se pela forma como mastigamos, porque o centro da saciedade do nosso cérebro ela dá o alarme para o estômago não receber mais comida quando nós já estamos saciados. Então, misturar a saliva, a língua, os dentes junto com a comida na trituração é importante para a saciedade. Eu posso estar saciado colocando 10 colheres de comida no estômago do que 50 se eu colocaria. Então, a forma como vou mastigar pausadamente, me desfazendo das preocupações, comendo com o coração agradecido a Deus, aí está o segredo da saúde, porque o estômago recebe e agradecido também, aí continua o trabalho. Então, o estômago não vai fazer o que a boca deveria fazer. Se ele notar alguma coisa irregular, ele devolve logo para a boca, que conhecemos como ruminação. Então, 2 a 3 refeições no dia é suficiente. Não comer durante o dia. Basicamente, falando bem rápido, correndo. Seria bom se procurássemos adotar 2 alimentações no dia, alimentações ou 3. E respeitando as regularidades no intervalo. Exemplo, se eu matar bicho às 9 horas, devo só comer depois de 5 horas de intervalo. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 horas. Dentro desse período, nem um bago de jinguba deve ir no meu estômago, porque esse é o período que a fábrica do sistema digestivo está a transformar o alimento em nutriente. Se eu colocar um bago de jinguba, então as máquinas vivas param, porque tem alguém que está a vir e precisa de auxílio. Então esse alimento que já estava alcalino com aquele que vem, encontram-se e dá um estado chamado fermentação. Instalação para doenças. Outra para terminar. Mas vocês, acho que vamos ter que vos fazer voltar, sim, porque é muita coisa realmente que vocês têm aqui, muitas dicas e prontos, é muita coisa que estamos a aprender e temos ainda que aprender com vocês, mas infelizmente o nosso tempo não nos perdoa, não nos permite. É verdade. Vai me desculpar mesmo, mas ficaram aqui dicas muito, mas muito mesmo importantes, muito fortes. Portanto, não comer, quer dizer, sim, se comer, quer dizer que nessa altura, nesse caso é melhor comer. Não comer mesmo em demasia. Por exemplo, às 7, né? Matar bichar às 7, assim pelo menos até 12 já consegue comer mais. 12 horas, depois de 5 ou 6 horas de intervalo. E dentro desse período não entra nada. Às vezes ali, à volta das 10, a pessoa tende a ter sempre uma vontade de comer alguma coisa, uma maçã, uma manga, uma banana. Num próximo encontro, se isso acontecer, vai dar assim para explicar a fisiologia da digestão. Nosso corpo trabalha como um relógio, chama-se biorritmo, o relógio biológico, que precisa ser regulado. Uau, 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 uau. Ficaram aqui dicas muito fortes, foi uma bênção, foi muito bom conversar convosco. Aprendemos muito, eu particularmente aprendi muito. Como tem se dito, o aprendizado não ocupa espaço mesmo. E prontos, ficaram aqui dicas de que nos mostraram que nós temos maltratado o nosso corpo. É verdade, e precisamos melhorar isso. Então, muito obrigado mais uma vez por terem aceito o nosso convite e
aceitarem também, por terem aceito partilhar conosco os vossos conhecimentos. Uau! Foi uma bênção mesmo, foi uma bênção. Que Deus abençoe e continue a abençoar as vossas vidas e trabalho, né? Que vocês fazem, respectivamente, ali na medicina natural. Amém? Uau! Então, nós ficamos por aqui. É preciso equilibrarmos, né? Ficaram aqui dicas que nós precisamos um pouquinho de tudo para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Precisamos alimentar-nos muito bem, precisamos, né, uma alimentação saudável, precisamos da vitamina D, que é produzida pelo sol, que muitas das vezes nós negligenciamos. Uau! Ficaram aqui dicas maravilhosas que acreditamos que vão nos fazer bem e para a vida, não só para hoje, mas para a vida. Então, que Deus nos ajude. Você que tirou do seu tempo para acompanhar este tema, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe Angola, a África e o mundo. Ao finalizar o nosso programa de hoje, nós gostávamos de encorajá-lo a fazer os gestos que realmente contam. Tenha atitudes altruístas. Goste, comente e partilhe. Partilhe porque todos nós somos agentes de transformação. Juntos, porém, somos mais fortes. Partilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Você que não está inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se no canal para não ficar de fora de nenhum dos temas que têm sido abordados aqui no nosso programa. Por hoje, nós ficamos por aqui. Nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Até lá, não se esqueça, #, tem de ficar atento.